e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer que o nosso Deus é grande. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
Santo é o nome do Senhor. Digno seja. Amém. Todo tempo nós louvaremos ao Senhor, porque Ele é a única razão da nossa adoração, a nossa única razão de viver, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo.
ajudado, por Ele ter te salvado, por você estar aqui com saúde, poder celebrar o nome dele. Estamos aqui, Deus, em comunhão, em ação de graças a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor nesta manhã. Em todo o tempo nós queremos te louvar e agradecer por Senhor. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos fôlego de vida, Senhor, nós não deixaremos as pedras clamarem em nosso lugar, Senhor. Porque nós temos boca para falar, Senhor. Nós temos boca para te adorar, Senhor. E o Teu Espírito Santo está em nós, Deus. Vem operar maravilhas, vem operar prodígios, Senhor, como nos tempos passados. Porque Tu és o mesmo Deus, Deus de ontem, Deus de hoje. Opera hoje, Senhor. Vamos celebrar o Senhor, Deus. Aleluia. Tua graça é tremenda, Senhor. E nós só podemos ficar felizes. Mas forte, é o meu amado.
possa gloriar, de não ter corrido, trabalhado em vão. Amém? Amém. Como é bom, né? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Isso que nós estamos fazendo aqui também, nós estamos servindo ao Senhor. Amém. A nossa adoração é uma servição ao Senhor. Amém? Amém. Então levante as suas mãos. Que você possa pensar em tudo que o Senhor já fez por ti. Você pode até pensar no que Ele ainda vai fazer, mas você não vai alcançar, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio nisso. A palavra do Senhor é verdadeira. Então, nesse momento, se você tiver fé, você vai pedir para o Senhor ir lá na tua casa, ir lá na tua parentela. O Senhor Jesus passa lá neste momento. Que Ele possa levar cura, Ele possa levar libertação, Ele possa levar salvação. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu podes estar lá, Senhor. Porque Tu és um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E nós estamos aqui clamando todos juntos, Senhor. Por isso, porque Tu podes operar um milagre na nossa casa. Passa lá, Jesus, passa lá neste momento. E vai tirando toda enfermidade, Senhor. Todo o caos que tiver instalado em alguma residência desta igreja, Senhor. De algum membro desta igreja. Que possa ser aniquilado nesta hora. Que todos os grilhões possam ser quebrados. Eu creio, Jesus, que pode cair por terra todo espírito de incredulidade. Eu creio que Tu é mais forte do que tudo isso, Senhor. E é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Que há poder em cada palavra que sai da nossa boca, quando proclamamos com fé, Senhor. E eu proclamo cura, Senhor Jesus. Alguns discípulos não estão aqui hoje, Senhor, por conta de enfermidade. Que o Senhor possa curá-los neste momento. As crianças, ó Pai, que estão sendo afetadas por essa virose. Que o Senhor possa curar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que possa cessar toda febre, toda tosse, Senhor Jesus, todo mal que estiver escondido, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que no Teu óleo, a Tua unção fresca possa ser derramada sobre essas vidas neste momento, do menor ao mais velho, Senhor Jesus. Eu creio nisso. Vamos ministrar o Senhor. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha vida é quase
fé, pode ter a certeza que Jesus ele passou lá e ele fez uma limpeza em nome de Jesus. Nós teremos boas notícias, amém? Vamos orar pelas ofertas, igreja. Segure na sua mão sua oferta, seu dízimo. Vamos abençoar as vidas nessa manhã. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por cada vida que vai ofertar nessa manhã, Senhor. Receba a sua oferta, Pai, receba o seu dízimo, aquilo que a igreja tem tirado, Senhor Deus, como parte para a sua igreja, Senhor. Abençoa, multiplica na vida de cada um que vai ofertar, que vai dar o seu dízimo aqui nessa manhã, Senhor. Abra as janelas do céu, Senhor, na sua casa, prospera, Senhor. Cada vida que está aqui, Senhor Deus, abençoa, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos supor essa canela, né, Luciano? Irmãos, aquieta agora o teu coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Amém, misericórdia. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Feche os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na tua presença. Sabemos que muitas pessoas que não estão aqui hoje estão doentes, estão acometidos por alguma enfermidade, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, que tu venhas curar. Os apóstolos estavam ali, constantemente indo nas sinagogas buscar a tua presença, e eles encontraram ali um homem que estava preso a uma doença, a uma condição. E aquele homem estava ali muitos anos pedindo dinheiro, pedindo esmola, pedindo ajuda, e ele era conhecido de todos por estar ali com aquela enfermidade. E quando aquele homem estendeu a sua mão pedindo uma moeda, um dinheiro, uma ajuda, o apóstolo falou: eu não tenho nada aqui, não tenho moeda, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquela palavra liberada por aquele homem de Deus, ela se transformou em uma cura milagrosa. E a Bíblia diz que aquele homem saiu daquele lugar, entrou no templo e ele salteava, ele cantava, ele pulava de alegria. E todos ficaram impressionados de ver ali um milagre, a mão de Deus agindo na vida daqueles homens. Senhor, que esse mesmo Espírito esteja agindo sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo, que foi derramado ali sobre aquela comunidade, sobre aquele povoado, sobre aquelas pessoas, que ele seja derramado sobre as nossas vidas, Pai. Que tu venhas trazer cura, Deus, para quem está doente, meu Pai. Que tu venhas trazer o alívio para aquelas crianças que têm estado com febre.
eu te peço que tu venhas nessa manhã, Deus, trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra de exortação, Senhor. Muitas vezes, Senhor, essa palavra, ela é de confronto, ela é, Deus, para consertar a nossa vida, e que nessa manhã, meu Pai, tu venhas trazer a tua palavra aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode aceitar, irmão. Como a gente viu aqui, a gente lê a palavra como o nosso nome, é uma pergunta, uma indagação. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quantos acreditam que o teu nome está escrito no livro da vida? Quando nós vamos a algum casamento, algum aniversário, que você vai tipo num buffet, por exemplo, você chega ali e teu nome tem que estar escrito ali, não é? Tu chega e tem uma pessoa para conferir ali na lista, deixa eu ver se o teu nome está aqui. E muitas vezes, quando o nome não está, é uma situação de constrangimento, é uma situação de estresse. E aí a gente chega aqui nessa visão do apóstolo João, quando ele chega ali e vê diante de um poderoso trono branco. Como eu falei aqui sexta-feira, as classes angelicais são divididas em nove classes angelicais. A mais poderosa das classes de anjos são os serafins. Diga comigo, serafins. Porque esses serafins, eles estão intimamente ligados a Deus pela sua proximidade. Irmão, tu imagina o trono de Deus como deve ser glorioso. Amém ou amém? Deve ser assim, é indescritível. E a Bíblia diz que aqueles serafins, eles estão ali diante de Deus, de acordo com a visão do profeta Isaías. Eles estão próximos a Deus e eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o seu rosto, porque eles não suportam a glória de Deus no seu rosto. Vocês já pararam, claro que vocês não são, vocês têm juízo, mas vocês já pararam e passaram uns 5 minutos olhando para o sol? O sol vai queimar a tua retina, vai te prejudicar e vai tirar um pouco da tua visão. Então imagina se o sol ele queima, ele arde no nosso físico. Irmãos, se aqueles anjos tão poderosos, eles precisam tampar o seu rosto por causa da glória de Deus, imagina quão resplandecente e glorioso deve ser ali estar diante de Deus. E abaixo dos serafins tem os querubins, que são os anjos que estão protegendo o quê? O trono do nosso Deus. E a Bíblia diz que Satanás e Lúcifer era um desses querubins. E como a gente pode ver pela classificação, ele era um querubim que estava abaixo dos serafins. Amém ou amém? Amém. E mesmo assim ele não quis nem ser que nem os serafins. Ele quis ser maior do que o próprio Deus, irmãos. E aí vem tronos, vem virtudes, vem potestades, vem principados, vem arcanjos, vem o próprio anjo, que é uma classificação angelical. Então o reino de Deus, ele é muito organizado, porque Deus, ele trabalha dessa forma. Então quando o apóstolo João diz aqui, ó, abriu-se um livro da vida, nunca vai haver um erro, nunca vai haver uma falha. A Bíblia diz que desde o princípio Deus teve um plano de salvação, e esse plano o diabo não conseguiu frustrar. A gente vê que houve um massacre, um genocídio pelo faraó, como eu botei um vídeo no grupo ontem. Ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Imagina aquelas mães tendo os bebês e tendo que entregar para aquelas autoridades do Egito para matar aquelas crianças. Mas mesmo assim, o plano de Deus não foi frustrado, porque Herodes quis matar também todas as crianças para ver se pegava aquele Salvador, e Jesus escapou e foi para o Egito. Amém ou amém? Amém, irmão?
Então, se você tem salvação hoje, foi porque o plano de Deus se concretizou na tua vida. Amém, irmão? Então, esse plano de Deus ainda está em curso na tua vida. Enquanto houver fôlego de vida, esse plano está acontecendo na tua vida. A Bíblia fala sobre a soberania de Deus. Existem países diferentes do nosso. Nós vivemos uma suposta democracia, né? Que a gente não sabe que é mais uma democracia. Se você falar alguma coisa na rede social, tu pode ser preso. É um lema. Pode ir lá na tua casa, a Polícia Federal, vai lá, ei fulano, o que está escrevendo lá, rapaz? Vamos responder lá diante do juiz. Então, a Bíblia fala sobre a soberania de Deus. E a gente tem duas vertentes que surgiram no cristianismo, que é o arminismo e o calvinismo. Quantos já ouviram falar sobre isso? Os calvinistas são aqueles que acreditam que a soberania de Deus ela age, mas mesmo que você esteja meio que distante de Deus, você está salvo, você é predestinado e você é salvo para toda a tua vida. Você foi predestinado à salvação. Você foi escolhido por Deus para ser salvo. E quando escolhe um, escolhe outros para condenação. Não é isso, irmão? Então, para a predestinação é isso. Para a salvação, a mesma forma. E o arminismo fala o contrário. Eles falam que a salvação depende de nós também. Que Deus preparou um plano de salvação, mas nós temos que buscar a salvação. Não depende somente da soberania de Deus de escolher. Vocês estão entendendo? E o arminismo fala também que se você não buscar se manter salvo, você perde a tua salvação. E quantos que a gente vê que abandonaram a fé? Quantos que a gente vê que não suportaram o pecado e acabam sucumbindo ao pecado? Eu estava dizendo para Dani uns tempos aí atrás, que há 20 anos atrás eu decidi renunciar a tudo e viver para Deus e viver para minha esposa e manter uma família. E para a gente se manter no caminho é difícil, é ou não é, irmão? Quem acha que é fácil? Você é uma pessoa maravilhosa. É muito difícil, irmão, a gente percorrer esse caminho. Então, a soberania de Deus, ela é a ideia de que Deus tem o direito e o poder de governar a sua criação. A soberania de Deus é o que é a vontade de Deus. Você e eu comandamos a nossa vida, é ou não é? E a vida da gente às vezes é tão difícil, ainda tem pessoas querendo comandar a nossa vida. E tem pessoas que comandam porque a gente está numa hierarquia social. Tu está no teu trabalho, a pessoa diz, faz isso. Tu tem que fazer, é ou não é, irmão? Faz aquilo. Eu estava ouvindo uns áudios que eu peguei no celular da Dani. Aí eu, de 2019, e teve um áudio, eu chorando chateado porque uma situação que aconteceu na empresa. E eu chorando, rapaz, olha que coisa vergonhosa. Parece uma criança chorando pela situação. Mas a gente, entre cada situação que naquele momento a gente não suporta e desaba, é ou não é, irmão? Quantos que já passaram por isso? Quando eu estava ali acamado, naquele período de dificuldade, que eu estava até lembrando com a Dani ontem, estava cheio de úlceras aqui no esôfago, e tinha que ir todo dia no hospital para tomar soro na veia, eu não conseguia comer. E aquela situação ali, e eu lembrando hoje, eu como tão bem, graças a Deus, e eu não podia me alimentar, irmão. Irmãos, a gente tem o dia de hoje é um dia maravilhoso para você adorar a Deus. Amanhã vai ser um dia para você agradecer a Deus, e todos os dias. Às vezes a gente reclama de tudo, igreja. Eu vi um jovem, agora está com 20 anos, vi esses dias, andava de moto para cima e para baixo, sofreu um acidente.
acidente, ficou tetraplégico. E ele, feliz, alegre, porque estava conseguindo tomar um café com a mão e pegar, todos tremendo, pegar um pãozinho e botar na boca. E a gente acorda de manhã, olha para o guarda-roupa, eu sou muito miserável, não tenho nem roupa para vestir. Eu vi um outro jovem que estava em depressão, cheio de vida, mulher bonita, uma vida bonita, entrou em depressão, deu um tiro na cabeça para se matar. E ele não conseguiu se matar e ficou preso numa cama. Ele só fecha os olhos. Então, irmãos, a soberania de Deus, ela não interfere no teu livre-arbítrio. A soberania de Deus respeita a tua vontade. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que ninguém é obrigado a fazer nada. Você tem opções, óbvio. Deus te dá salvação ou condenação. Aí a gente tem que escolher. Deus te diz, ou tu escolhe andar comigo, ser meu amigo, ou automaticamente quem não é amigo de Deus se torna inimigo de Deus. Então aqui o apóstolo diz que os mortos serão julgados pelas suas obras, e os nomes que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados automaticamente no lago de fogo. Muitos dizem que o inferno é do diabo. O inferno é uma condenação, é uma pena de julgamento. E o inferno e a morte, a Bíblia diz, serão lançados no lago de fogo. O final de tudo é o lago de fogo com enxofre. Vocês estão entendendo, irmão? A Bíblia diz que Deus é soberano e nos dá livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Pergunta para o irmão, o que é livre-arbítrio? É você ter o poder e a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Eu decidi viver para Deus. Você decidiu viver para Deus. Deus não vai descer lá do céu, olhar para a tua cara e mandar tu decidir alguma coisa. A palavra de Deus está aqui. Em Hebreus fala que nós usamos e exercemos a nossa fé. Não precisa Jesus voltar e falar com você para você tomar alguma decisão. Se você está ouvindo a voz de Deus, você vai tomar a decisão certa. Amém ou não amém? Amém. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui, é ou não é? Tu podia ter decidido, não, vou dormir mais um pouquinho, vou jogar o poder todo sono hoje. Então, eu olhei assim, olhei para o relógio, olhei para a Dani. A Dani toda bonita, eu dei um pulo da cama, decidi me levantar, decidi estar aqui hoje. Então tudo passa pela sua decisão. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, e Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. As pessoas acham que por Deus ser amor, Ele só é amor. Quando a Bíblia fala aqui sobre ira e indignação, não é que isso está, é uma atribuição de Deus. A atribuição de Deus principal é o amor. Diga comigo, o amor. É o amor de Deus e a misericórdia dele que se renovam todos os dias para a nossa vida. E por isso que a gente acorda. Por isso. Eita, tá alta essa música, né? Tá aberto? Fecha a porta aí, irmão. Então, quando fala sobre soberania, a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Amém ou amém? Amém. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai ser condenado. Irmãos, a Bíblia diz que Deus está retardando a sua volta para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pela graça de Jesus.
máximo de pessoas. Porque quando diz lá que o pastor ele dá a vida pela ovelha, que o pastor ele deixa 99 ovelhas abrigadas e vai atrás de uma, é porque aquela uma é importante. Você e eu somos importantes para o Senhor Jesus. Amém. A visão então de João ele continua com a declaração de uma continuação de sequência de eventos. A Bíblia diz que ele viu esse grande trono branco que estava sentado sobre ele e cuja a presença fugiu a terra e o céu, e em lugar nenhum foi achado. A gente vê que Deus, quando estava ali com Moisés, a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor passando ali as informações para Moisés, e o lugar onde Moisés estava chegando era santo. A Bíblia diz lá em Êxodo que quando Deus reuniu o povo, Deus falou: olha, daqui a 3 dias reúne o povo aí que eu vou falar com ele, manda todos se purificarem, manda todos os animais, e eles não chegarem, não tocarem no monte santo, aonde eu irei. Amém, irmão? A história do canto aí tem um monte de canto aí. Então Deus disse: olha, não cheguem perto do monte, animais serão mortos e seres humanos serão mortos se chegarem perto, se tocarem. E a Bíblia diz que quando Deus começou a falar, começou a trovejar, começou a relampejar, aquele negócio, aquele barulho todo, o que é que a Bíblia diz que aconteceu, Marcos? O povo se assustou, ficou apavorado. Então a gente pede assim: Senhor, eu quero te ver. Fala, irmão, se Deus for mostrar alguma uma fração da sua glória, a gente não fica nem de pé. Tamanho é a grandeza do nosso Deus. Amém ou não amém? Então imagina João, um ser humano como eu e você, tendo uma visão de um trono branco, grandioso e poderoso, cercado de anjos, cercado da glória de Deus resplandecendo para todos os lados. Se a gente vê esse sol brilhando, essa claridade, essa luminosidade, imagina multiplicando isso por milhões e milhões de vezes, é a glória do nosso Deus. Então isso ocorre imediatamente, irmãos, após a descrição do diabo sendo lançado no lago de fogo, lá em Apocalipse 20:10, quando diz: ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Quando uma pessoa pega uma pena, ela pegou ali 18 anos, ela sabe que com 18 anos ela pode receber liberdade. Lá nos Estados Unidos eles têm a pena capital, né, que é a prisão perpétua, e eles dizem: olha, você pegou prisão perpétua e com 20 anos você pode recorrer para tentar, em algum juízo, conseguir alguma liberação e conseguir liberdade. Irmãos, aqui está dizendo que as pessoas que estarão ali, que os anjos que estarão ali, os anjos caídos que estarão ali, serão atormentados dia e noite. Serão ali de dia estarão ali de dia e de noite atormentados. Não é por um tempo determinado, é pelos séculos dos séculos, é por toda a eternidade. A palavra trono, que diz aqui, é a tradução da palavra tronos, que ocorre mais de 40 vezes no Apocalipse, destacando a ênfase deste livro em estabelecer autoridades que governam os céus e terra. Deus está no trono, governando todo o universo. Tudo, irmãos, tudo está passando pelo crivo do olhar do nosso Deus. Tudo que a gente faz. Você hoje foi lá tomar teu banho, foi se arrumar, foi se maquiar, foi se produzir, Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe como a gente está agindo. Não adianta a gente ficar agindo nas sombras. Estou fazendo aqui escondidinho. Escondidinho de quem, irmão? Se os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. A presença do Todo-Poderoso. A gente vê que céus e terra
no versículo 11, é usado nos lugares do Novo Testamento como face ou aparência, que indica que foi do rosto de Deus que a terra fugiu, que os céus fugiram. A Bíblia diz lá em Atos que quando estava aquele povo ali reunido e desceu o Espírito Santo, as pessoas foram ali agraciadas pelo poder do Espírito Santo. E a partir daí começou a acontecer milagres para todos os lados. Quando a gente vê Lucas relatando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso é uma fração do que acontecia, irmãos, dos milagres. A Bíblia fala sobre um homem chamado Simão, que ele se converteu, estava ali empolgado, e ele chegou para os apóstolos e falou assim: olha, fulano, ele viu os milagres, pessoas coxas sendo erguidas e saem andando, pessoas cegas enxergando. E ele falou assim: ei, quanto é que vocês me vendem esse talento que vocês têm? É algo que não pode ser comprado. Os dons são distribuídos pelo próprio Espírito Santo, irmãos. Amém? Deus te deu um dom para fazer alguma coisa. Você pode dizer um amém? Amém. Você tem algum dom aí. Eu estava vendo um senhor que ele estava com leucemia. O senhor bem simples, ele não sabe nem o que era leucemia. Eu só pedi: ei, pastor, ora por mim, porque os médicos disseram: eu tenho que fazer os negócios aí, hemodiálise. Não sei o que é isso não, mas eu vou para lá, vou fazer. E ele disse: irmão, isso é grave. É o seu sangue que precisa ser tratado. E ele: não, eu fui internado e eu com tanta palavra de Deus que, aquele já aceitou Jesus. Eu conversei com ele ontem, aceitou Jesus. Fiz uma reunião aqui ontem, o poder de Deus desceu aqui e era um instrumento de Deus para mudar aquelas vidas. Muitas vezes, irmãos, a gente não sabe os propósitos de Deus, e ao invés de a gente começar a reclamar, comece a agradecer, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, irmãos, Deus, Ele tem um plano para a tua vida. Quando você acredita nisso? Você não está aqui por um mero acidente. Eu vi ontem uma moça, uma biomédica, ela é tão interessante. Ela pegou vários espermatozoides e ela separou os mais sadios. Ela puxou aquele espermatozoide por uma agulha, por um tubinho, e pegou um óvulo de uma mulher. E ela pegou e espetou ali, tudo microscopicamente, tudo pequenininho. Ela espetou a agulha dentro do óvulo. Aí lá e viu o espermatozoide vindo correndo, bem, entrou dentro do óvulo. Estava surgindo ali uma nova vida. A gente era tão pequenininho. E ela disse que com 5 dias estava ali já se desenvolvendo uma nova vida. Irmãos, Deus, Ele é muito minucioso. Eu estava vendo uma pessoa fazendo ali um trabalho num necrotério. E ela estava fazendo um estudo sobre a mão. Ela abriu aqui a mão de um morto. Irmão, é tanto vasozinho, é tanto nervinho, é tanta coisinha para... Fala assim com tua mão. É tanta coisa que Deus fez aqui só na tua mão para você movimentar ela. É tanta coisa, tantos neurônios, tantos terminais nervosos na tua cabeça para você poder pensar, para você poder movimentar, você poder respirar. Tudo, irmãos, Deus não chegou ali e fez de qualquer jeito. Deus fez tudo de forma minuciosa, tudo com cuidado. Então esse mesmo cuidado a gente tem que ter com o reino de Deus. Amém? Amém. Porque o reino de Deus, ele é organizado. Porque Deus, ele é organizado. Então não se pode escapar da presença de Deus. E a gente vê isso ecoando ali no Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, versículo 7 diz: para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu ali está. Se eu fizer uma cama no Sheol,
eis que ali está. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali me guiarás a tua mão e me sustentará a tua destra. A gente vê uma verdade aqui, que ela é reconfortante, que em todos os lugares que você estiver, o Senhor estará contigo. Ele disse para Josué: vai com fé, vai com força, vai com confiança. Ele disse para Moisés: Moisés, vai que eu vou falar pela tua boca. Eu vou falar pela boca de Arão. Vocês vão ser instrumentos. Deus podia eliminar ali Faraó, aquele exército, só rapidinho. Mas Deus quis mostrar, não somente para o Egito, não somente para os israelitas, mas quis mostrar para todas as próximas gerações de que Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele sendo o Senhor dos exércitos, não há ninguém que possa suportar o seu poder. Uma Bíblia de céus e terra fugiram da face da presença do nosso Deus. Amém, irmão? Então aqui chegando, já estamos terminando, a gente vê que fala sobre o livro da vida. E a melhor alegria, olha aqui para mim, irmão, a maior alegria que eu e você vamos ter, não foi quando você casou, não foi quando você teve teu filho. Tem alegrias que são assim, a gente comemora, fica feliz. Mas a maior alegria vai ser, irmão, quando abrir aquele livro e está lá o teu nome escrito naquele livro. Essa vai ser a maior alegria da tua vida. Quando você ouvir da boca de Jesus, primeiro que a gente vai ter o privilégio, né, Paulinho, de conhecê-lo. Podem não gostar, ou podem gostar do Bolsonaro. Vamos orar para ele estar internado lá em Brasília. Mas ele saiu do hospital lá no Rio Grande do Norte, o povo fazendo uma festa, tirando foto, fazendo vídeo, publicando alegria. As pessoas falam: ai, Bolsonaro, Bolsonaro. Irmãos, imagina a gente olhar para Jesus e não parar de querer olhar para Jesus. De olhar para Deus e você não, meu Deus, a maior alegria da minha vida é estar diante desse Deus maravilhoso. E a minha vida inteira eu adorei, eu cantei, eu senti a presença dele. E agora a gente não vai somente sentir a presença, como a gente vai visualmente olhar para ele. Essa vai ser a maior alegria da minha vida. Meu pai fez um louvor e dizia que a maior alegria dele vai ser estar com minha música. Lá no céu de luz, o meu maior desejo é ver Jesus. É pela fé que eu conheço o meu bom Senhor em minha vida. Eu sinto seu amor. Ele diz: ó, só imagino como Ele é. Até agora o vejo pela fé. Sei que ali vou conhecer milhares com prazer, mas meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Irmãos, é o anseio da tua alma. Não é você ter uma casa própria, é uma coisa maravilhosa. Não é você ter um carro, porque tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. A Bíblia diz que quando Jesus colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, irmãos, todo olho vai ver, todo olho vai contemplar a volta de Jesus, do Oriente ao Ocidente. Mas nem todos irão habitar com Ele lá no céu. Que isso é uma tristeza. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó: o resto dos meus companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Fala assim para a pessoa do outro lado: irmão, cuida para o teu nome estar lá no livro da vida.
Se for necessário perder um braço, uma perna, um olho, o que for, irmão, para a gente entrar no reino e na presença de Deus, irmãos. Também é mencionado pelo nome na carta da igreja de Sardes, em Apocalipse 3, aonde os vencedores são prometidos que não apagará o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Nós seremos separados desse mundo pela morte, não é? Você tem vida, amém, meu Benedito? Quem aqui é cheio de vida? Amém? Mas o contraponto da vida é a morte. E a morte, ela é uma separação, é um sofrimento, irmãos. Assim como você tem a alegria de um lado, você tem a tristeza do outro. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam no diabo. Como é que pode? Se o contraponto do reino das trevas é o reino dos céus. Então a morte física ocorre quando o nosso espírito humano se separa do nosso corpo físico. E a Bíblia diz que eu e você vai falar um amém bem forte depois disso, eu e você não passaremos pela segunda morte. Nós seremos separados somente desse corpo e seremos levados a uma só morte. Amém ou não amém? Porque a Bíblia diz que a segunda morte é o destino eterno para quem não foi encontrado no livro da vida. Uma segunda morte, que é quando é lançado junto com o inferno, com a besta, com o falso profeta e com os anjos caídos no lago de fogo com enxofre. E você falando isso, as pessoas dizem: ó, o maluco acreditando nessas coisas, ó, o doido dos crentes aí acreditando nessas coisas. Tiram onda, brincam com isso. Que você mais vê na internet vídeo das pessoas satirizando, para que as pessoas elas recebam essa mensagem, elas, isso aí é coisa de 2000 anos atrás que aconteceu. Nós estamos no século 20, pessoal, mano, agora estamos no século 21. Como é que pode, pleno século 21, acreditar em lago de fogo com enxofre, acreditar em inferno, acreditar que Jesus vai voltar? Eu vi um blog e o cara dizendo, se colocando na figura de Jesus, ele falou um monte de bobagem, e no final ele falou: olha, eu não vou voltar, avisa aí que eu não vou voltar não. Satirizando, irmão. E às vezes a gente fica: ai, morreu fulano, morreu ciclano. Irmãos, são pessoas que têm tanto desprezo pelas coisas de Deus, que a gente muitas vezes lamenta por ser uma vida, mas são pessoas que são tão ruins no mundo espiritual. Aqui em João capítulo 17, versículo 3 diz assim, ó: e a vida eterna é esta, e que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então somente aos vencedores herdarão uma nova terra, um novo céu, e terão o seu nome escrito no livro da vida. Quantos aqui são vencedores? Amém. Vencedor, irmão, é o que chega até o final. Não é só esse negócio: eu estou participando aqui da corrida, eu sou vencedor. Não, vencedor é quem chega lá no final. Quem fica pelo meio do caminho só participa. Quantos que estão só participando dessa vida aqui, que não chegarão ao final dela e não receberão uma coroa da vida, não receberão galardão, não receberão do nosso Deus tudo isso? Serão somente ali. Mais um chegou ao final. Aos vencedores, como diz Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Amém? Amém. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, que alegria maior do que essa? Todos aqueles anjos poderosos, todo aquele reino, olhando e ouvindo o próprio Jesus dizendo que
eu falarei o seu nome diante de todos, diante dos meus anjos. Falará Ana Paula Fernandes, amém, Marcos Aurélio, Maria de Fátima, de não sei o que, de não sei o que. Imagina ouvir teu nome. O missionário ficou todo feliz porque uma pessoa ligou dizendo que ele tinha ganhado um dinheirinho. Ele pensou que era um carro, mas foi R$1.000. Quantos querem ganhar R$1.000? Uma alegria agora, né? A alegria quer ganhar R$1.000, né? Para terminar, irmãos, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que, se eu não me engano, são os serafins. Eles exalam, tronos. Eles exalam fogo, mas não é fogo de queimar. É fogo de brilho, de resplendor. A gente vê até nos próprios anjos a criatividade de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre essa classe angelical de tronos, tu imagina que tem um monte de trono, né? Trono, não é. São rodas. E nessas rodas tem vários olhos que ficam girando essas rodas. Imagina aí na tua cabeça essas rodas com olhos que simbolizam ali conhecimento, que está vendo, Deus está vendo tudo. Deus fez dessa forma. Anjos com 6 asas. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel, que significa que é um arcanjo guerreiro, ele é o chefe. Arcanjo significa que ele é o chefe. Diz que quando Miguel reúne o seu exército, ele marcha para vencer, irmãos. E a Bíblia diz que Miguel é o protetor de Israel, é o anjo protetor de Israel. E é um arcanjo, é o 8º na classe angelical. Abaixo dos arcanjos só tem a classe de anjos. Você está entendendo? Se o arcanjo tem esse poder, você imagina os outros lá para cima. E a Bíblia diz que eu e você reinaremos junto com Jesus e estaremos acima desses anjos. Acima desses anjos. Então todo o esforço que a gente está fazendo aqui, todo o sacrifício vai valer a pena. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Fala isso, irmão. Aonde fala isso, irmão? Aonde que fala isso? Que os exaltados serão humilhados? Não, está errado. A Bíblia fala: se você se humilhar, você será exaltado. Você não precisa ser humilhado por ninguém, não. Vamos ser humilhado. O problema, estou vendo humilhação de roupa. Eu vou lá para ser humilhado, não é assim, não, irmão. Os humilhados, no caso de você se humilhar diante de Deus, você vai ser exaltado. Não deixe ninguém humilhar você, não. Você é um filho de Deus, um servo do Senhor, irmão. Eu vi assistir um negócio espetacular. Estavam 3 jovens, um segurando a Bíblia e 2, um homem e uma moça. Parou um rapaz, 2 rapazes de moto. Quando um desceu e disse: levanta os braços. Ele fez só assim, ó. Quando ele fez assim, o cara subiu na moto e foi embora. Subiu na moto e se mandou. Aí foram entrevistar ele depois. Ele: não, eu ando com a palavra de Deus para cima e para baixo. A palavra de Deus é a minha espada. Imagina quando aquele homem levantou aquela espada ali, irmão. Aquele homem, aqueles 2 subiram na moto e sumiram. Eu estava até vendo de eu comprar umas espadas novas para mim. Essa espada está tudo. Olha como é que está essa espada aqui, ó. Estava vendo umas espadas cara. 200 conto na espada. 200 e pouco, mas vale a pena. Amém ou amém? Então Deus é fogo consumidor. Hebreus 18, 12 e 28 diz assim, ó: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável,
Sejamos agradecidos. Quantos são agradecidos? E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, com temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Está na presença de Deus, está orando, está buscando. Se alguém chega, fulano, não sei o quê, a pessoa tem que se tocar. Deus é mais importante do que ela. Se você está ali buscando, continua buscando. Se tu está louvando e adorando na presença de Deus, não importa o que está acontecendo ao teu redor, continua focado na adoração. Amém ou não amém? Deus é fogo consumidor. O fogo é frequentemente usado na Bíblia por meio de purificação. A Igreja Católica diz que Maria, irmã, é cada absurdo. Estamos falando agora até do sangue da Maria. Eu cheguei na mercearia, aí as católicas lá conversando, e uma dizendo para outra: tu viu que o padre falou sobre o sangue da Maria? Aí a outra: não, eu acho que está errado. Aí sabe a outra falou: não, mas eles são sábios, a gente tem que acreditar. Irmã, está aqui, ó, diz tudo aqui. O sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Não é o sangue da Maria, de José, seja de quem for, é o sangue do Deus que se sacrificou. A outra dizendo que Maria mandava em Deus. O outro padre dizendo: Maria manda em Deus, tudo que ele pede, ela pede, Deus faz. Aonde, irmão? A outra dizendo que Maria continuou virgem. E de onde é que vieram os irmãos de Jesus, amados? Aparecendo no chão, surgindo do chão, hein, missionário? E a Bíblia diz assim, ó: Maria, depois de gerar Jesus, o outro dizendo que Jesus saiu feito mulher lâmpada, irmão. Saiu e não causou nada na Maria. E a Bíblia diz que Maria, depois de ter Jesus, foi fazer o quê? Se purificar. Período de purificação. Então, irmãos, tudo que você ouvir, busque na Bíblia. Eu estava fazendo umas perguntas para a mãe. Quantos de Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não foi, irmão? Amém? Não, amém não, irmão. Deus não mudou o nome de Saulo, não. Já era o nome dele. Saulo e Paulo é como se alguém me chama de Léo. E sabe, meu nome não é Léo, não. Meu nome é Leônidas. Alguém sabe que meu nome é Leônidas? Meu nome é Leônidas Brasil Bento da Silva. Leônidas, meu pai colocou, e significa leão bravo. Uma fera. Leão bravo. Leão é o rei dos leões, não é, irmão? É o rei. Aí as pessoas dizem: não, Deus, nas pregações até eu falava, eu fui ver, não é. Em nenhum momento Lucas disse que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Lá por Atos 13, 14, ele deixa de falar Saulo e começa a falar Paulo. Mas até ali era Saulo e Paulo, Paulo e Saulo, Paulo e Saulo, Saulo e Paulo. É como se dissesse: o nome do Isaías, quem não sabe que o nome do Isaías não é Isaías? Todo mundo. Quem não sabia que o nome do Isaías não é Isaías? Não é, irmão. O nome do Isaías é Leomar. É Leomar. Ninguém sabia? Ele não nasceu como Isaías. Todo mundo chamava ele de Léo. Era eu Léo e ele Léo. Aí o pai mudou para Isaías. Quem vai chamar ele de Léo? O filho, Léo. Isaías, missionário Léo. Missionário Léo. Missionário Isaías, né? Isaías, Então, irmãos, tantas coisas que a gente precisa consultar a palavra de Deus. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai. Então, irmãos, Deus é fogo consumidor. Isaías sabia que não era suficientemente santo para permanecer diante de Deus. E ele disse: Senhor, eu vou morrer. Daniel viu um anjo, caiu, quase desmaiando. Aí eu vi um rapaz assim, ele orando: Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver o teu santo, quero ver o teu poder, quero ver o reino espiritual. Aí quando ele abre a janela assim, ele vê uma figura de um trono, né, que é um anjo de tronos, cheio de olho. Ele fecha: Senhor, eu quero ver mais não, meu Deus, tira isso da minha visão, tira isso do meu olho.
Ele fechou a janela assim, a cortina, e foi orar por dizendo para não morrer. Então, irmãos, cuidado com o que você pede para você ver. Vai que você, eu estou começando a ver tantas coisas. Irmão, não fui correndo para pedir para Deus não ver, não, quero ver mais. É bom quando Deus fica abrindo a nossa visão espiritual. E às vezes a gente passa por lutas que vão nos desanimar, quer ou não, vão nos desanimar. Mas é aí que a gente tem que ver aonde está a nossa raiz. Até que distância está indo a tua raiz? Tu está enraizado até onde? Tinha uma árvore que o pai plantava lá em casa. E essa árvore começou a levantar um muro de casa. Ele foi e cortou, porque ela estava prejudicando. Tem outra árvore ali que ela vai até distâncias longas atrás de água para subsistir, para sobreviver. Irmãos, até onde está a nossa raiz espiritual? Até onde você está enraizado? Até onde você está firmado no Senhor? Qualquer vento vai nos derrubar, irmão. A gente pode balançar, né? É ou não é? Balança para cá, balança para lá. Mas quando Jesus estava ali naquele barco para lá e para cá, Jesus estava o quê? Dormindo. Porque isso não afetava ele. Isso não pode nos afetar. Amém ou não amém? Então fica de pé. 10h32 já. Bom dia, graças a Deus. Queria testemunhar o que Deus fez na minha vida e da Leila. A gente colocou gente de Deus de comprar um apartamento. Aí a gente começou a procurar no começo do ano passado. A gente foi, encontrou um e fez os procedimentos, né, para ser aprovado pela Caixa. Aí a Caixa aprovou, mas aprovou com um valor mais baixo. Porque tinha umas coisas no meu cartão que ainda estava para pagar, né, as parcelas. Aí me disseram para aguardar mais um tempo para poder diminuir as parcelas do cartão. A gente pegou e aguardou, continuou orando, botando diante de Deus. E mais para frente, a gente pegou e fez novamente a avaliação na Caixa. Aí a gente foi aprovado com um valor bem melhor do que antes. E também tinha por pouco tempo entrado um projeto da Caixa, Moradia Ceará, do governo, na verdade. Moradia Ceará. E a gente também ainda teve mais 20 mil de desconto. Aí a gente conseguiu, assinou o contrato com a MRV, já começando a pagar as parcelas da entrada. Aí estava aguardando o financiamento. Aí o financiamento demorou. E a gente, meu Deus, mas continuou confiando que Deus ia realizar. Aí quando foi agora em março, a gente assinou o financiamento. Para a honra e glória de Deus. Um minuto, senhora. Não, a senhora faz aqui. Vai fazer o quê? Chama a criança pequenininha aqui, ó. Tá vendo criança já. Irmão, é o sentido da gente. Sim, essa daí, irmão. Vocês estão pensando na mensagem, né? Vamos para o céu? Ixi, gente. Vamos para o céu, igreja? Está com Jesus, né? Querido Deus, Pai, obrigada pela vida da irmã Raimunda, por mais um ano, Senhor, que Tu tem permitido que sejam os que vêm pela frente, com as Tuas bênçãos, com as Tuas graças, Senhor, dando saúde, alegria, paz
mas que ela continue firme no Senhor. Obrigada, Jesus, pela vida dela. Amém. Amém. Você pode achar que é brincadeira, mas aparece Daniele Brasil, acredita? Acredito que não foi a Daniele. Francisco Alberino Oliveira. Zeneiro. Como não veio hoje, a gente vai fazer o nome. É só um, gente. A gente não tinha. Como a gente avisou e as pessoas já tinham, quando a irmã sugeriu de ser dividido, muita gente já sabia que ia ser os 3. Aí não dava para voltar atrás. Viu? Mas, infelizmente, se a Ceneira quiser dar para alguém essa panela, eu dei para ela. E mostra a tua mão para a tua casa. Vai comer, vai dormir bem, vai tomar café. Aleluia, Deus. Senhor, despede a tua igreja em paz. Cura aqueles que estão doentes. A Márcia, a Tati, o Noah, o Noah da Tassiana, Samuel, Maite, todos, meu Pai. Que a tua mão poderosa alcance a vida de todos os que não puderam vir hoje, meu Pai. Eu te peço, o Senhor nos dê uma semana abençoada, com a tua proteção, com a tua graça, com o teu sangue derramado nas nossas vidas. Nos protege, Deus, quando sairmos de casa e quando chegarmos. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor diz amém.